Na história de hoje, vamos aprender sobre Aitofel. Aitofel, o conselheiro de sangue e traição. Nos tempos de ouro do reino de Israel, quando Davi reinava em Jerusalém, havia um homem cujo nome inspirava respeito e temor em igual medida, Aitofel, o Guilonita. Natural da cidade de Guiló, nas colinas de Judá, ele não era guerreiro nem profeta, mas seu poder era comparável ao de um rei. Aitofel era o mais sábio conselheiro de Davi. Suas palavras eram consideradas oráculos de Deus. O conselheiro do rei Aitofel conquistara sua posição com anos de sabedoria política, conhecimento da Torá e uma astúcia sem igual. Quando falava no conselho, todos se calavam. Suas estratégias em tempos de guerra salvavam milhares. Em tempos de paz, sua sabedoria mantinha o reino unido. Davi o ouvia como se ouvisse o próprio Senhor, mas sob sua aparência calma e suas palavras calculadas, Aitofel guardava um segredo que o consumia lentamente, um ressentimento profundo, uma ferida aberta que jamais cicatrizou. O escândalo com Batseba. O motivo era pessoal e devastador. Aitofel era avô de Batseba, a mulher que o rei Davi tomara para si depois de seduzir e engravidá-la. O rei, para encobrir seu pecado, tramou e executou a morte do marido dela, Urias, um dos mais fiéis soldados de seu exército. Embora Davi tivesse se arrependido, chorado amargamente e sido perdoado por Deus, o coração de Aitofel jamais encontrara consolo. Para ele, o crime de Davi não era apenas contra Deus ou contra Urias, era contra sua própria família, contra sua honra. O homem que ele servia e aconselhava com fidelidade era ao mesmo tempo o algoz de sua linhagem. A rebelião de Absalão anos depois, quando Absalão, o filho de Davi, se rebelou contra o pai, Aitofel viu a oportunidade que esperava. Deixou Jerusalém e uniu-se ao príncipe rebelde. Aquela não era apenas uma jogada política, era vingança. Aitofel seria o arquiteto da queda de Davi e talvez a sua destruição final. Absalão o recebeu com honra. Com Aitofel ao nosso lado, diziam os conspiradores, a vitória é certa. O novo rei o elevou ao posto mais alto de conselheiro, e logo Aitofel começou a traçar os passos que selariam o destino do rei. O conselho rejeitado, seu primeiro plano, foi ousado e cruel. Aconselhou Absalão a dormir publicamente com as concubinas de Davi, em pleno terraço do palácio. Assim todo o Israel saberá que você se tornou abominável a seu pai, disse. A ação marcaria uma ruptura sem volta entre Davi e seu filho, fortalecendo Absalão entre os seguidores. Mas o conselho mais importante veio depois. Deixe-me reunir 12.000 homens, e esta noite perseguirei Davi. Estando ele cansado e desanimado, o atacarei de surpresa. Matarei somente o rei, e trarei todo o povo de volta em paz. Era um plano perfeito, rápido, cirúrgico, sem guerra civil, mas Deus tinha outros planos. A intervenção de Husai. Davi, ao saber da traição de Aitofel, ficou aterrorizado. Em sua oração, clamou: Senhor, transforma em loucura o conselho de Aitofel. Deus respondeu usando outro conselheiro, Husai, o arquita, amigo leal de Davi, que se infiltrou na corte de Absalão. Husai sugeriu um plano alternativo: convocar todo o exército de Israel, sob comando de Absalão, pois Davi era astuto e perigoso demais para ser atacado desprevenido. Espere mais, junte força, disse Husai. O plano era inferior, mas envolvia mais glória para Absalão, e o príncipe rejeitou o conselho de Aitofel. A morte do conselheiro. Ao perceber que sua estratégia havia sido rejeitada, Aitofel entendeu o que estava por vir. Sabia que o plano de Husai era falho e que Davi venceria. Mais do que isso, seu destino estava selado. Ele havia traído o ungido do Senhor, e o golpe falhara. Aitofel montou em seu jumento, voltou para sua casa em Guiló,
arrumou seus negócios e, com a frieza que sempre o caracterizou, enforcou-se. Assim terminou a vida do homem que, por anos, fora a mente mais brilhante do trono de Israel, mas que foi consumido pela amargura. O peso da sabedoria sem perdão. Aitofel é lembrado nas Escrituras como um homem cuja sabedoria rivalizava com a de um profeta, mas que não soube lidar com a decepção e a mágoa. Sua história é uma lição de que até os mais sábios, se guardarem rancor, podem cair na armadilha da destruição. Sua vida nos lembra que sabedoria sem humildade pode levar à ruína, e que o perdão, ainda que difícil, é o único caminho que liberta o coração humano da prisão do ódio. E se você gostou do vídeo, se inscreva e compartilhem.